Mas hoje voltamos uma vez mais para esse sermão tão precioso e que tem muitas coisas para nos ensinar. Mas hoje, de forma especial, igreja, eu queria que você prestasse muita atenção, porque aquilo que nós vamos tratar hoje será a base que vai nos dar condições para entender todo o restante desse sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa reflexão nessa manhã é Jesus, a lei e os profetas. Jesus, a lei e os profetas. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 17. Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 17. Você também que não pôde estar aqui conosco e nos acompanha de casa, que Deus abençoe sua vida, que aquilo que nós experimentarmos aqui também chegue aí na sua casa. Amém. Vamos orar. Vamos orar sim. Todo mundo achou? A gente vai ler o texto, meu irmão, e a gente ora pela família do irmão. Lá de Ouro Preto, né? Mariana? Vamos estar orando sim. Todo mundo achou, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Preste bem atenção no último versículo. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. O Senhor tem nos fortalecido em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, e muitas das vezes, ó Pai, em meio às nossas perdas, ó Pai, em nossas vidas. E nessa manhã, ó Pai, de forma especial, nós queremos colocar, ó Deus, a família do irmão João Pedro, Deus, que ontem, ó Deus, teve, ó Deus, que vivenciar, ó Deus, uma perda na sua família. Que agora, Senhor, o Senhor possa alcançar todas aquelas pessoas, ó Pai, que provavelmente estão tristes, precisando de consolo, precisando do alento do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa dar isso, ó Deus, não só para o Teu servo que está presente aqui, mas para todos aqueles que estão lá, ó Pai, vivenciando esse momento agora. Nós te rogamos, Espírito Santo, sabendo que só o Senhor pode consolar, ó Pai, o coração de todos esses familiares nesse momento tão duro, nesse golpe tão terrível que é para a nossa alma. Mas nessa hora, Deus, nós te pedimos também pela Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações com graça, com favor, com misericórdia, e que nós possamos, ó Pai, ainda mais se aproximar desse Jesus tão maravilhoso. Fala conosco, Deus, que haja espírito de iluminação sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, a lei e os profetas. Todos nós que estamos aqui presentes,
toda a igreja aqui reunida, sabemos que estamos vivendo em um tempo relativista. Mas o que significa viver num tempo completamente relativista? Esse tempo no qual nós vivenciamos, estamos e também estamos caminhando, é um tempo onde não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, vocês têm a verdade de vocês, outras pessoas fora do nosso contexto têm a verdade deles, mas o problema todo, diante dessa realidade, é que não existe um parâmetro que vai dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado, porque cada um tem a sua verdade. Quem é vocês ou quem sou eu para dizer que a sua verdade está errada ou que a minha verdade está errada? Porque esse é o tempo que nós vivemos hoje. Você não pode criticar ninguém. Você não pode falar que a pessoa está errada, porque ela tem a sua verdade. Mas será que existe, meus irmãos, dentro dessa realidade, uma verdade suprema, uma verdade absoluta, capaz de avaliar todas essas outras ditas verdades, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Será que existe algo que pode olhar para todos os conceitos, ideias e valores desse mundo e dizer, não, isso aqui está certo e isso aqui está errado? E louvado seja Deus que existe sim. E essa verdade absoluta nesse mundo relativo se chama a palavra de Deus. Essa que não muda, essa que não se transforma, essa que não caduca com o tempo, mas continua permanecendo a palavra de Deus. E Jesus vai dizer para nós, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum acento mais simples que for do nosso alfabeto ou do grego, vai se passar antes que todas essas palavras se cumpram. Mas quando nós voltamos para esse texto e recapitulando aquilo que nós vivenciamos nos meses passados, nós estamos falando sobre um dos maiores sermões dessa história, o Sermão do Monte. Esse que Jesus proferiu, não para aquela grande multidão, meus irmãos, que estava ali presentes para ouvir as palavras de Jesus, mas um sermão que Jesus dirigiu exatamente e especificadamente para os seus discípulos. E quando ele começa esse sermão, do verso 13 até o verso 12, você pode acompanhar na sua Bíblia, ele vai falar do caráter desse que é de fato o cidadão do reino de Deus. Ele vai falar que esse cidadão do reino de Deus é aquele que é pobre de espírito, aquele que chora pelos seus pecados, aquele que é misericordioso, aquele que é pacificador, aquele que tem fome e sede de justiça. Então, quando Jesus termina de descrever o caráter desse verdadeiro cristão, Jesus passa a demonstrar e a deixar claro para nós, a partir do verso 13, quais são as consequências na nossa vida e das pessoas ao nosso redor por nós termos esse caráter. E Jesus vai virar para os seus discípulos, para aqueles 12 simples discípulos, e dizer para eles, vocês são o sal da terra. Vocês tão desprezados, vocês são a luz para esse mundo cheio de falsas verdades. Mas agora, quando avançamos um pouco mais, Jesus vai falar uma vez mais de justiça. Da justiça que nós devemos ter e da justiça que nós devemos praticar. Mas a pergunta que nós vamos responder nessa manhã é a seguinte: de onde procede, meus irmãos, essa justiça que nós, como cidadãos do reino de Deus, precisamos praticar? E com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe comigo a exposição desse texto.
Primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã, meus irmãos, é a validade contínua. Preste bem atenção. Validade contínua da lei. Olha o verso 17, por favor, que diz assim para nós: não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para quê, irmãos? Cumprir. Qual é o papel da lei de Deus nas nossas vidas? Talvez aqui está um grande problema dos cristãos nos dias de hoje. As pessoas olham para a lei de Deus, principalmente quando Jesus fala da lei dos profetas, ele está falando de todo o Antigo Testamento, ok? Então, qual que é o papel do Antigo Testamento, da lei de Deus nas nossas vidas hoje como cristãos? Muitas pessoas, meus irmãos, muitos cristãos, não leem mais o Antigo Testamento. Aboliram o Antigo Testamento da sua vida espiritual, dizendo que não tem mais algo que seja produtivo para a sua vida. Muitas pessoas abandonaram 39 livros preciosos. Mas outros cristãos também vão dizer assim: eu não preciso do Antigo Testamento porque eu estou no tempo está na ponta da língua, não estou no tempo quem está comigo, diga amém, igreja. No tempo da graça. E se eu estou no tempo da graça, eu não preciso mais da parte da lei. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Mas será que isso tem fundamento? Será que isso é verdade para a nossa experiência cristã? Preste bem atenção, meus irmãos, que o segundo ponto, dentro dessa realidade da validade da lei, é que a lei continua sendo importante para nós. Sabe por quê? Porque ela revela para nós, revela para cada um de nós aquilo que Deus quer para o homem. Miqueias, capítulo 6, verso de número 8, vai dizer assim para nós: Deus falando com o homem, Ele mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Olha só, Deus se virando para o povo e perguntando para ele: o que Deus, o que eu quero de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade diante do seu Deus. Se nós não tivéssemos a lei, a gente não teria consciência dessas palavras que Miqueias está dizendo aqui, daquilo que Deus requer de nós: fazer justiça, misericórdia, andar em humildade diante de Deus. Mas a lei, ela continua sendo importante, meus irmãos, entendam isso, em nome de Jesus, porque ela revela o nosso caráter corrompido. Quem aqui não lembra do apóstolo Paulo? Um dos maiores rabinos da história de Israel. Paulo vai relatar em Filipenses capítulo 3 que ele era o maior das pessoas da sua idade em relação à palavra de Deus. Alguém que cumpria à risca todos os mandamentos de Deus. Mas em Romanos capítulo 7, Paulo vai dizer que quando ele olhou ali os 10 mandamentos, e olhou para o 9º mandamento que vai dizer para nós: não cobiçarás. Ele entendeu o quanto pecador ele era, o quanto miserável ele era e o quanto ele precisava da graça de Deus. Está dando para entender, igreja? Quando nós olhamos para a lei de Deus, e principalmente os 10 mandamentos, a gente consegue ver a realidade do nosso próprio pecado, da nossa própria dificuldade, de o quanto nós precisamos dessa graça. Porque essa lei, ela serve para revelar o nosso caráter corrompido. Por isso Jesus vai dizer para essas pessoas: eu não vim para abolir, para tirar a lei, eu vim fazer que ela se cumprisse. Mas esse verso 17 também ensina para nós que a lei revela um único caminho da salvação. Vamos ser bastante honestos.
quando nós olhamos ali para os 10 mandamentos, e olhamos para os 10 mandamentos e fazemos uma análise da nossa vida, a primeira coisa que acontece conosco é entrar em desespero, meus irmãos. Porque os 10 mandamentos começam assim: amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Eu pergunto para vocês, será que a gente ama a Deus de fato? Acima de todas as coisas? Então os 10 mandamentos, a lei, serve para nos mostrar que a gente não tem justiça própria. Que eu e você que estamos presentes aqui nessa manhã precisamos da justiça de um outro. Alguém que possa fazer aquilo que nós não conseguimos. Alguém que possa realizar e ir até onde a gente não consegue chegar. Alguém que a gente pode olhar e dizer, esse fez tudo aquilo que eu não podia fazer. E Jesus vai dizer para nós, eu não vim, preste bem atenção, abolir a lei, mas eu vim para... Está dando para entender? Eu não vim para acabar com essa lei, mas eu vim para fazer que ela se cumpra. A começar na minha própria vida. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa manhã é o cumprimento, melhor dizendo, dessa lei. Preste bem atenção agora no verso de número 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. De forma completamente inusitada, esse texto, exatamente nesse ponto do Sermão do Monte, está junto com aquilo que nós estamos meditando em Marcos hoje à noite. Ou seja, depois que Jesus escolhe os seus 12 apóstolos, ele se assenta com eles e começa a ensinar o Sermão do Monte. E não foi proposital, igreja, mas Deus nos deu essa oportunidade. E se você está acompanhando os sermões à noite, o ministério de Jesus tomou uma proporção gigantesca e pública. Então as pessoas estão olhando para Jesus, que faz com que as pessoas se voltem de fato para a palavra de Deus, não para as tradições dos homens. E muitas pessoas, e principalmente os líderes religiosos, estavam pensando que Jesus era um revolucionário. Alguém que veio para abolir a lei de Moisés, alguém que não respeitava a lei de Moisés. Mas Jesus, de forma contrária, está mostrando para nós aqui que todas as palavras que ele diz, que ele fala e tudo aquilo que ele pratica está baseado aonde? Na lei de Moisés, na palavra de Deus. Porque Jesus veio não para aboli-la, mas ele veio para cumprir. Mas talvez vocês perguntem, como Jesus cumpre a lei e os profetas? E a primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é que Jesus cumpre isso trazendo o real significado da lei. Sabe o que os escribas e os fariseus fizeram? Colocaram a lei assim, dentro de um âmbito que era muito fácil. Tão somente regras externas, que você, quem sabe, vestia uma roupa, que você, quem sabe, fazia uma lavagem de mãos, que você respeitava um dia da semana. Mas Jesus trouxe a interpretação verdadeira da lei, mostrando para nós que essa lei, ela precisa sair da jaula dos fariseus. E quando ela sai dessa jaula, sabe o que ela faz? Ela ataca a nossa consciência. Ela ataca o nosso coração. E ela ataca a mente. Eu quero muito que vocês estejam aqui domingo que vem, porque Jesus vai trazer para nós o verdadeiro significado da interpretação da lei de Deus. Só, como alguns dizem hoje, um spoiler, Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás.
Mas eu, porém, vos digo, todas as vezes que você olhar de forma cobiçosa para alguém, você já fez o quê? Adulterou com essa pessoa. Jesus leva a interpretação da lei para um ponto muito mais profundo. Esse é o tempo da graça, meus irmãos. O tempo da graça leva todos nós a entender a profundidade da lei de Deus, muito menos rasa, abolindo essa coisa rasa, comum, e levando para algo muito mais profundo. Mas Jesus cumpre a lei de Deus através do seu estilo de vida. Meus irmãos, é só a gente acompanhar os evangelhos. Parece que Jesus anda com o Antigo Testamento aonde? Embaixo do braço. Cada ato que Jesus faz, cada palavra que Jesus diz, os evangelistas vai dizer assim, para que se cumprisse as palavras do profeta tal. Ou seja, Jesus cumpre a lei através da sua vida. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus cumpre a lei através da sua morte. Quem aqui já leu Êxodo? Levítico? Tudo aquilo ali, aqueles vários sacrifícios, aquele monte de sangue, tendo que matar animal tal, tendo que matar bicho tal. Sabe o que Colossenses vai dizer para nós? Que tudo aquilo era sombra daquele que viria. Ou seja, todo o Antigo Testamento aponta para quem, meus irmãos? Para Jesus. Vamos fazer um panorama aqui comigo? Abraão. Deus pede o que para Abraão? Suba no monte e sacrifique seu filho. E quando Abraão vai caminhando, naqueles 3 dias tão difíceis e complicados, Isaac pergunta para o pai: pai, nós aqui temos a lenha, nós aqui temos o fogo, mas cadê o cordeiro? Ao que Abraão diz para Isaac: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E quando ele vai tentar tirar a vida do menino, Deus aparece com um cordeiro. Então, naquele momento da história, esse cordeiro era suficiente para uma pessoa, ok? Mas quando a gente avança um pouco mais, a gente vai para Êxodo. Quando os israelitas iam sair do Egito, Deus disse que deveria se matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, para que o destruidor não matasse os primogênitos. Então aquele cordeiro, naquele momento, ele era suficiente para uma família. Mas quando a gente avança um pouco mais e chega em Isaías capítulo 53, aquele cordeiro que foi suficiente para uma pessoa, foi suficiente para uma família, agora aquele cordeiro é suficiente para uma nação. Mas aí se abrem os portais do Novo Testamento. Enquanto João Batista pregava e ensinava, ele chamou os seus discípulos e apontou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da onde, gente? Do mundo. Aquele cordeiro que era suficiente para uma pessoa, que era suficiente para uma família, que era suficiente para uma nação, agora esse cordeiro é suficiente para toda a humanidade. Sabe como que Jesus cumpre essa lei que ele não veio para abolir? Através da sua morte. Quem pode? Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus 10, a partir do verso de número 11. Preste bem atenção, igreja. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o seu serviço sagrado e oferecer
muitas vezes o que, gente? Os mesmos sacrifícios. Preste bem atenção. Oferecer por muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais pode remover o quê? Pecados. Jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, igreja, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Perdão. Deu para entender? Todo o Antigo Testamento, o sacerdote ia lá o quê? Dia após dia, dia após dia, matando cordeiro, imolando cordeiro, derramando sangue. Mas Hebreus vai mostrar para nós que o nosso Senhor Jesus Cristo, uma única vez só, realizou um sacrifício perfeito, cumprindo. Obrigado, Mar. Cumprindo toda a lei de Deus. Sabe como, meus irmãos, que Jesus não abole, mas cumpre a lei de Deus através do seu ensino, através da sua vida, mas também através do seu sacrifício. Mas o terceiro ponto e último ponto da nossa reflexão nessa manhã, vai comigo, por favor, por verso de número 20. Volta agora lá para Mateus, por favor. Mateus 5:20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão aonde? No reino dos céus. Vamos lá. Preste atenção aqui comigo, por favor, igreja. Jesus está dizendo para aqueles pescadores simples, pessoas comuns, de que a justiça deles, os discípulos de Jesus, precisava superar a justiça de quem? Dos escribas e dos fariseus. Ok. Você imagina agora aquelas pessoas olhando para si, entrando em desespero. Como que eu vou superar a justiça desses profissionais? Dessas pessoas que se dedicam, e até de forma doentia, a cumprir não só a lei de Deus, mas também a tradição dos homens. Gente, é para entrar em desespero. Como que eu, uma pessoa simples, vou superar um profissional da religião? Mas Jesus disse para eles: a vossa justiça precisa superar a justiça deles. Mas por que a justiça deles, que se gabavam tanto, era uma justiça completamente falha? A justiça deles, meus irmãos, era falha, porque ela não satisfazia o coração deles. Lucas capítulo 16, verso 15, diz assim para nós, acompanhe no slide, por favor. Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é levado entre os homens é o que diante de Deus? É o que? Abominação diante de Deus. Então eles tinham todas aquelas vestes, colocavam os seus filactérios, colocavam a palavra de Deus aqui na testa, mas Jesus disse para nós, tudo isso é tão somente aparência, é abominação diante de Deus. Toda aquela justiça só servia para mudar o que, gente? Vamos ser popular? Só o look deles. Não servia para mudar o seu coração. Quantas pessoas hoje, talvez vocês conhecem, que estão escravizadas pela forma de vestir, pela forma de falar, pela forma de se comportar. Mas todas essas coisas não servem para mudar o quê? O seu coração. Mas a justiça dos fariseus era ela falha,
ou era falha, melhor dizendo, porque ela só adoecia, gente, e não curava. Imagina você caminhando, de repente você pisa em algo que você não deveria pisar, e você já fica pensando que você pecou. De repente você está andando, toca alguma coisa que você não podia tocar, e você já está dizendo que você pecou. Essa era a vida dos fariseus. Essa era a vida dos escribas, mas vamos trazer para a realidade da vida cristã. Quantas pessoas que acordam e dizem assim, eu perdi minha salvação, eu não sou mais salvo. Aí chega a tarde, quem sabe ela lê a Bíblia, faz uma oração e diz assim, não, agora eu sou salvo. Aí de repente comete algum pecado, não, perdi a salvação. Isso não é vida não, gente. Isso não é vida não, isso não traz cura. Mas isso só adoece a nossa alma. Essa é a justiça que Jesus não quer que a gente tenha. Mas a justiça dos escribas e dos fariseus, ela era falha, porque foi uma justiça que eles próprios criaram. Eles davam mais validade para a lei dos homens do que a própria palavra de Deus. Mas em último lugar, essa justiça dos escribas e dos fariseus, ela só servia para glorificar o ego, só servia para glorificar o ego das pessoas. Vou repetir, igreja. Quarto ponto. A justiça deles só servia para glorificar o ego e não a Deus. Jesus vai dizer no verso 13 a 16 do capítulo 5, vocês devem praticar essa justiça diante dos homens para que Deus seja glorificado. Mas se você faz coisas tão somente para ser aplaudido pelas pessoas, para ser benquisto pelas pessoas, para receber um tapa nas costas das pessoas, você está glorificando a Deus ou está glorificando você mesmo? Isso nos leva a pensar e refletir. Tudo aquilo que eu faço no reino de Deus, é com qual propósito? É com qual objetivo? Glorificar a Deus ou glorificar o meu próprio ego? Mas para a gente finalizar, qual justiça Jesus requer dos seus discípulos? Quem está comigo, diga amém. Jesus quer de nós que a gente não confie em nós mesmos, mas confie em Jesus. Saia daqui meditando em um texto. Medite durante a semana. Romanos capítulo 5, verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, tende paz com... Vamos voltar de novo? Justificados, pois, mediante aquilo que eu faço, mediante aquilo que eu deixei de fazer, mediante as minhas obras, a minha perfeição, a minha retidão, não. Justificado, pois, mediante a fé em um outro, eu tenho paz com quem? Com Deus. É só a partir do momento que a gente aprende a confiar em Jesus e aquilo que Jesus fez por nós, que a gente passa a ter paz com Deus. Você, quando pecar, não vai falar, meu Deus, perdi a salvação. Mas você vai se arrepender e lembrar que você só é salvo, você só é cristão, porque um dia Jesus morreu por cada um de nós aqui na cruz. É essa a justiça que Jesus requer de nós. Mas quando avançamos um pouco mais, a justiça que Jesus quer de nós não é tão somente uma justiça externa como dos escribas e dos fariseus, mas uma justiça do coração, porque ele vai dizer assim para nós, o que eu quero de vocês é que vocês não ostentem nada, mas que vocês sejam pessoas humildes. O que eu quero de vocês é que vocês não se gabem da sua moralidade, de quanto vocês são santos, mas que vocês chorem pelos seus pecados. O que eu quero de vocês é que vocês tenham fome, não de prestígio, não de tapa das costas, mas fome de justiça.
O que eu quero de vocês é que vocês não oprimam ninguém, mas que vocês sejam misericordiosos. Povo de Deus, o que eu quero de vocês é que vocês não guardem no coração de vocês hipocrisia, imundície, mas que vocês sejam limpos de coração. A justiça que eu quero requerir de vocês é que nenhum de nós que estamos presentes aqui nessa noite, que a gente não fira ninguém através das nossas atitudes, através das nossas palavras, mas que a gente seja pessoas pacificadoras. O que eu requero de vocês é que vocês não entrem em nenhuma contenda por causa do nome de Deus, mas que vocês sejam perseguidos por causa da minha justiça. Vamos ficar de pé? Jesus diz para nós, verso 17, eu não vim abolir a lei, mas eu vim para cumprir. Então, qual é o objetivo da lei de Deus nas nossas vidas hoje? Jesus quer que a gente obedeça a lei, os profetas, o Antigo Testamento, porque hoje eu e você temos um novo coração. É isso que nos dá capacidade. Sabe qual é o problema de Israel no Antigo Testamento? Que quando Deus se manifestou lá no monte e fez um compromisso com o povo, Deus disse assim, vocês vão fazer? E o povo responde para Moisés, tudo aquilo que Deus pedir para nós vamos cumprir. Cumpriram nada, fizeram nada. Mas a nova aliança estabelecida em Jesus, que nós vamos ver hoje à noite, ela é firmada não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Jesus fez por nós. Eu faço uma nova aliança firmada no meu sangue. E essa nova aliança vai no meu e no seu coração e implanta a lei de Deus. A lei de Deus, vai dizer Paulo, ela não está tão somente em palavras, mas ela está implantada onde? Em nosso coração. A lei de Deus hoje é utilizada por nós para o nosso processo de santificação. E nós obedecemos a lei de Deus hoje, não para ser salvos, preste bem atenção, igreja. Para com isso em nome de Jesus. Você não vai vir à igreja, você não vai cultuar, você não vai participar das coisas aqui para você ser salvo, gente, em nome de Jesus. Você faz tudo isso porque você já é um salvo. Você faz isso por gratidão, aquilo que Deus fez por você. Tira esse peso da religião. Como é abençoador, gente, a gente poder ministrar, a gente poder estar na igreja, a gente poder trabalhar na igreja. Mas isso não deve ser motivo para que a gente se gabe e nem que a gente entenda que a gente fazendo isso a gente vai ser salvo. Isso é privilégio que nós temos, porque um dia nós fomos salvos. Mas a lei de Deus se resume em duas coisas. Amarás o seu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. Os fariseus colocaram mais de 300 e poucas leis. Mas Jesus chega no Novo Testamento e diz assim, ame ao seu Deus e ame ao seu próximo, porque aí você vai estar cumprindo a lei. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Pai Santo, uma vez mais, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. E como é bom saber que o Senhor não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E o Senhor cumpriu toda essa lei quando foi crucificado, quando foi morto, quando o Senhor ressuscitou e hoje está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado um novo coração, para que em meio às lutas diárias, ó Deus, a gente possa amar ao Senhor e amar ao nosso próximo. Nos ajuda, porque sem Teu Espírito nós seremos como o povo de Israel. Tudo o que o Senhor disse nós faremos. Mas isso não é verdade se a gente não tiver o Teu Espírito. Nos ajuda, Deus.
nos fortalece. É o que nós pedimos como igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.